Olha só, nós temos para estudar agora, nessa aula número 3 de ondulatória, o assunto que é a acústica. A acústica, ela tem como função estudar o som audível pelo ser humano. O som audível pelo ser humano, ele tem uma frequência que vai de 20 Hz até 20 mil Hz, ou 20 kHz. O quilo, K quer dizer 1000. Então vai de 20 Hz até 20 mil Hz o som audível. Isso é uma média. Existem pessoas que têm uma sensibilidade auditiva que conseguem ouvir sons com frequências um pouco inferiores a 20 Hz, como também um pouco acima de 20 mil. Na verdade, esse 20 mil Hz é aquele som de alta frequência e a partir daí pode, por exemplo, trazer problemas permanentes no nosso aparelho auditivo. Então, esse som de 20 a 20 mil Hz é uma média, sons abaixo de 20 Hz é chamado de infrassom e acima de 20 mil é chamado de ultrassom. Esse som audível, ele possui algumas características, que são chamadas de características fisiológicas. Uma é a altura. A altura, ela depende da frequência. A altura diferencia o som alto do som baixo. O som alto é o som de alta frequência, é também chamado de som agudo. E o som baixo é o som de baixa frequência, que é o som grave. O som alto é a voz de mulher, aquele som mais fino, no ouvido da gente. E a voz do homem é aquele som mais rouco, mais grave. Gente, olha só, uma outra característica que a gente tem para o som é a intensidade. A intensidade, ela depende da amplitude e ajuda a diferenciar o som forte do som fraco. O som forte, por exemplo, o som da explosão de uma bomba, de um rojão, um trovão, um dia de chuva. E um som fraco, uma conversa normal, uma batida com o dedo, por exemplo, na parede, um som que provoca menor amplitude de vibração nos teus tímpanos. Uma outra característica que a gente é chamada de timbre. O timbre, ele ajuda a diferenciar o mesmo som, só que vem de instrumentos musicais diferentes, uma mesma nota que venha de instrumentos musicais diferentes. Na verdade, o timbre, ele depende de uma grandeza física que se chama harmônico. O harmônico é o formato da onda produzida, a quantidade de oscilações que ela tem, a distância de uma crista até outra crista e assim por diante. Então, o harmônico é o que ajuda a diferenciar sons iguais vindo de instrumentos diferentes. Olha só a figura para verificar harmônicos diferentes. Olha só, pessoal, toma muito cuidado para não enrolar o som alto e baixo que a gente pede no cotidiano com o que a gente acaba fazendo. Quando a gente pede para botar o som mais alto, é que a gente quer que coloque o som mais forte, é mexer na amplitude. Mas na verdade, em física, quando se pede para botar mais alto, seria colocar mais agudo. Então, olha só, o alto e o baixo do cotidiano tem a ver, na verdade, com o forte e o fraco. É mexer na amplitude, mexer na intensidade. Então, muito cuidado. Sobre a reflexão do som. Bom, o eco, reverberação e reforço são os 3 tipos de reflexão do som que existem. O eco acontece quando estamos a uma distância maior de que 17 metros do elemento refletor, da parede refletora. E aí, quando se tem o eco, nós conseguimos diferenciar o som emitido do som refletido. Quando estamos, por exemplo, a uma distância menor que 17 metros, 10 metros, 8 metros, 5 metros da parede refletora, o som vai, o som volta, mas a gente não consegue diferenciar o som emitido do som refletido. E o reforço? Reforço ocorre sempre que o som emitido e o refletido chegam ao mesmo instante dos nossos ouvidos. É quando a gente está muito próximo da parede refletora. Aí, esses 2 sons, eles se encontram nos nossos ouvidos, o emitido e o refletido, e entre eles vai acontecer uma interferência construtiva. O som, ele fica com maior amplitude, ele fica amplificado. Lembra que para a gente conseguir diferenciar 2 sons iguais, é necessário que se tenha um intervalo de tempo de chegada entre eles de aproximadamente 0,1 segundo. Assim, se estamos a 17 metros numa parede, gente, e o som andando no ar a 340 metros por segundo, teremos esse tempo de 0,1. Então, o eco é quando diferenciamos o som emitido do refletido. A reverberação, quando chega a um, o outro, mas no intervalo de tempo menor que 0,1 segundo. E o reforço, quando os 2 sons chegam ao mesmo tempo. Quando manda um som muito agudo, ela consegue, por exemplo, trincar cristais, quebrar vidros, lustres e assim por diante. Por que isso acontece? Que a onda emitida pela cantora de ópera, a vibração das partículas no ar, elas coincidem com a frequência de vibração das partículas desse meio.
Então, quando a gente manda uma onda que coincide a frequência de vibração, as partículas passam a oscilar juntos. Aumentando a frequência do som emitido, lá pela cantora de ópera, aumenta também a frequência de vibração das partículas do copo, do lustre e assim por diante. Uma vibrando e a outra também, elas se afastam mais uma da outra. E aí é onde trinca, acaba rachando, trincando e assim por diante os vidros. Um exemplo legal que a gente tem da aplicação da ressonância é no micro-ondas. Qualquer alimento que se queira aquecer no micro-ondas, é necessário que ele tenha partículas d'água. A onda do micro-ondas, ela colide com as partículas de água, passa energia para partículas de água e elas se agitam mais e acaba subindo a temperatura. Por exemplo, se você pegar um lanche, um x-salada e colocar no micro-ondas, você vai ver que o que mais aquece é o tomate. Por quê? Porque tem mais partículas de água. Gente, quando se pega um salgadinho, uma coxinha de galinha, por exemplo, que se coloca no micro-ondas, a hora que a gente bota o micro-ondas para funcionar e tal, vai aquecendo o alimento, vai aquecendo a coxinha. E na hora que tu coloca a mão sobre o salgadinho, que tu acha que ele está numa temperatura legal, a hora que tu morde, tu pode perceber que no interior ele está mais aquecido. Por quê? Porque no interior tem a galinha, o frango que é ensopado. Tem mais água, aquece mais. Então, olha só, o micro-ondas, ele funciona por ressonância e atua diretamente nas partículas de água. Quando um afronto produz ondas que vão em direção, por exemplo, a uma parede, ondas produzindo uma corda, a onda incidente ela se encontra com a onda refletida. Haverá pontos de interferência construtiva, onde teremos uma maior amplitude, e ponto de interferência destrutiva. Nesses pontos de interferência destrutiva, haverá a formação de pontos que não vibram, que são chamados de nó. A onda é chamada de onda estacionária por ter pontos em que no visual, na observação, eles ficam parados, eles não oscilam. E por isso que é chamada de onda estacionária. A onda estacionária é o único tipo de onda que não transporta energia, já que a principal característica de uma onda é transporte de energia sem transporte de matéria. Mas a onda estacionária, ela não transporta energia. Quando se põe uma corda de violão, por exemplo, a vibrar, a gente está produzindo nesse violão e em cada corda uma onda estacionária. Cada corda tem a sua frequência, cada corda será produzido um comprimento de onda. Gente, mas numa mesma corda temos a mesma velocidade de propagação, já que é o mesmo meio. Então dá uma olhadinha como são as ondas formadas numa corda sonora. Olha a figura. No primeiro harmônico, que também é chamado de harmônico fundamental, a corda ela vibra num todo. Nós temos um ventre. O que é um ventre? A combinação de uma crista com vale. No segundo harmônico teremos 2 ventres e no terceiro harmônico 3 ventres e assim por diante. Então, quanto maior for o harmônico, maior será o número de ventres produzidos. Olha só, quanto maior for o harmônico, gente, maior será a frequência, menor será o comprimento de onda e teremos uma mesma velocidade. Maior frequência, menor comprimento de onda e mesma velocidade. Maior frequência, o som vai ficando cada vez mais agudo. Para se determinar o comprimento de onda produzido na corda, basta fazer a continha que tem ao lado. 2 vezes o comprimento dividido, pessoal, pelo N, onde o L é o comprimento da corda e o N é o número de ventres. Gente, olha só, para se determinar a velocidade da onda em uma corda, além da velocidade conhecida lambda vezes a frequência, também podemos usar a equação chamada de equação de Taylor. A equação de Taylor, que ajuda também a calcular a velocidade, diz que a velocidade da onda numa corda pode ser encontrada pela raiz quadrada da tração dividido pela densidade linear. Quem é a densidade linear? Massa da corda dividido pelo seu comprimento. E a tração ou tensão é a força feita nas extremidades da corda. Nós também temos a formação de ondas estacionárias. Esses tubos sonoros, por exemplo, flauta, clarinete, corneta e assim por diante, eles são divididos em 2 grupos, que são os tubos sonoros chamados aberto e o tubo sonoro fechado. O tubo sonoro do tipo aberto, nós temos sempre nas extremidades a formação de ventres. Nos tubos sonoros abertos, nós não temos nó nas extremidades. Por quê? Porque num nó não há transporte de energia. E num tubo sonoro aberto, o som sempre sai por essas aberturas. Então, nas pontas não se tem nó, sempre ventre. Ô, gente, a mesma característica que nós tínhamos para cordas sonoras, nós temos para tubos. O primeira vibração é chamado de primeiro harmônico.
a segunda de segunda harmônica, a terceira de terceira harmônica, assim por diante. À medida que vai aumentando o número de harmônicos, aumenta a frequência, diminui o comprimento de onda, mas dentro do tubo a velocidade da onda se mantém. Temos como exemplo de tubo aberto, flauta doce é um tubo sonoro aberto. Por quê? Porque tem mais de um local para a saída de ar. Então, sempre que se tem mais de um local para o som sair ao ambiente, ele é chamado de tubo aberto. Já os tubos sonoros fechados, como por exemplo corneta, torcida, apito de juiz de futebol, ele tem apenas um local para passar a vibração ao ambiente. Então, no lado aberto, nós temos um ventre, repetindo, que é a combinação da crista com o vale. E do lado fechado, nós temos a formação de nó. Atenção, em tubos sonoros do tipo fechado, nós só temos harmônicos ímpares, o primeiro, terceiro, quinto, sétimo e assim por diante. Mas em cada harmônico, à medida que o harmônico vai aumentando, aumenta a frequência, o som fica mais agudo, diminui o comprimento de onda e a velocidade dentro do tubo se mantém, igual no tubo pessoal aberto.